Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora, não importa quanto se durma? Um cansaço que pesa na alma? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma passagem bem antiga que fala exatamente sobre isso e que promete um tipo de descanso totalmente diferente. E o ponto de partida dessa nossa análise é justamente essa pergunta. Porque o cansaço que realmente nos derruba, muitas vezes, vai muito além do corpo. O texto que estamos vendo identifica esse cansaço em várias camadas, né? Tem o esgotamento físico, claro, de um dia puxado, mas tem também o peso emocional das preocupações, das ansiedades, e até um cansaço espiritual, uma sensação de vazio. Na maioria das vezes, é uma mistura de tudo isso. É uma fadiga que afeta a gente por inteiro. E aí, em resposta a esse sentimento que é tão universal, que todo mundo conhece, a passagem faz um convite. E segundo o texto, é um convite para absolutamente todo mundo, sem exceção. E aqui está o coração da promessa. É um chamado direto, bem pessoal, para quem se sente carregando um peso enorme nas costas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E o texto faz questão de deixar muito claro o alcance desse chamado. Não importa a conta bancária, o diploma na parede, a idade, o gênero ou mesmo a crença, ou a falta dela. O convite é para todo mundo. E aqui vem um ponto fundamental que o texto ressalta: a ideia não é entrar para uma religião ou se filiar a uma igreja específica. A proposta é de um encontro, uma conexão direta, um a um. Só que o convite vem com uma parte que, de primeira, soa bem estranha. Tomai sobre vós o meu jugo. Peraí, um jugo? Isso não é um peso? Vamos tentar decifrar o que o texto quer dizer com isso. Então, um jugo é basicamente uma ferramenta de trabalho pesado usada para puxar uma carga. Aí fica a pergunta: como é que um instrumento de trabalho pode trazer descanso? Parece uma contradição, né? Bom, é exatamente aqui que a nossa percepção precisa virar de cabeça para baixo. Onde a gente normalmente enxerga um jugo como um fardo, como controle ou até escravidão, o texto redefine. Ele o apresenta como uma ferramenta de parceria, de propósito em comum. E essa ideia de parceria é a chave de tudo. O descanso que é prometido aqui não vem da ausência de trabalho ou de problemas, mas da certeza de não ter que carregar tudo por conta própria. Para ilustrar isso, o texto fala de um tipo específico de jugo, conhecido como jugo duplo. Ele foi projetado exatamente para isso, para que dois animais, um ao lado do outro, pudessem unir forças e puxar a mesma carga juntos. A imagem é muito poderosa. Pensa na cena. Primeiro, uma pessoa sozinha lutando com um peso enorme. Aí chega alguém muito mais forte, se coloca do lado e divide o mesmo jugo. O que acontece? De repente, a carga fica mais leve, o trabalho se torna possível. A luta solitária vira uma parceria. E o resultado final dessa parceria, segundo o texto, é exatamente esse: uma paz interna. Um descanso para a alma, que é algo muito mais profundo do que simplesmente parar e não fazer nada. Ok, tudo isso soa muito bem, mas como é que se entra nessa parceria na prática? Para explicar o que seria a fé, o texto usa uma história bem interessante. A história fala de um missionário que estava com um problemão. Ele precisava traduzir a palavra fé para uma língua que não tinha um termo equivalente. Como explicar esse conceito para um povo que nunca tinha ouvido falar dele? No final de um dia exaustivo de trabalho, ele simplesmente se jogou na cadeira dele. Sabe? Sem pensar, sem hesitar, ele largou todo o peso do corpo ali, confiando totalmente que a cadeira o sustentaria. E foi nesse exato momento de rendição que a resposta apareceu. Ele teve um estalo, uma revelação. Achei, é isso. Fé não é só uma concordância mental, uma ideia. É uma ação. É como se jogar na cadeira. É a atitude de entregar todo o seu peso, de confiar por completo que algo ou alguém vai te sustentar. Então, no fim das contas, tudo se resume a 3 ações bem diretas. Primeiro, vinde, que é aceitar o convite para se aproximar. Depois, tomai, que é a decisão de entrar nessa parceria do jugo. E, por fim, aprendei, que é a jornada de viver essa nova realidade, dia após dia. E assim, a análise desse texto nos deixa com essa pergunta para refletir. Diante do cansaço que todo mundo sente, será que o verdadeiro descanso não é a ausência de peso, mas sim encontrar o parceiro certo para ajudar a carregá-lo? Fica a questão: onde é que se tem procurado por descanso para a alma?